Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série de vídeos Liderança na Prática. E hoje eu vou responder a pergunta que eu fiz no vídeo anterior. O que define um líder? Só que antes de começar a falar sobre esse assunto, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, fazer esse vídeo se espalhar por aí para que a plataforma entenda que o meu conteúdo é relevante. Liderar não é uma tarefa simples. É difícil, é complexo. Porque ao mesmo tempo que o líder precisa cuidar de pessoas, ele também tem a missão de alcançar os resultados organizacionais. E além disso, ele precisa lidar com a complexidade da sua equipe. E como que ele consegue encarar esse desafio da melhor forma possível? Qual é o segredo para o líder ser eficaz, para conseguir gerar resultado e também cuidar das pessoas? E sabe por que liderar é complexo? Porque o líder, ele está sempre prensado entre a alta direção, que ele precisa prestar contas, e a sua equipe, que ele precisa dar direção, suporte. Ele funciona como o arrimo da equipe. Ele recebe os objetivos organizacionais que ele precisa cumprir pela alta direção e tem a missão de passar a mensagem do que é preciso fazer e dos resultados a serem alcançados para a sua equipe. E ele precisa administrar a cobrança da alta direção com o suporte que ele precisa dar para a sua equipe. Então imagine quando a situação não vai bem e a alta direção cobra desse líder resultado, cobra que ele entregue o resultado desejado. E ele precisa negociar consigo mesmo o tempo inteiro para que ele consiga passar a mensagem sem uma carga emocional, sem medos e inseguranças para sua equipe. E essa mensagem precisa ser assertiva, ao ponto da equipe conseguir corresponder o resultado desejado para que então atenda às necessidades da alta direção. E isso faz com que o líder esteja sempre em dissonância cognitiva. Ele fica numa mistura de emoções. Diante da alta direção, ele precisa ter uma postura. E uma postura diferente diante da equipe. Como que ele vai conseguir administrar a pressão que ele recebe de cima e o pedido de suporte, de orientação, desenvolvimento que ele recebe da sua equipe? Ele precisa dar sempre direção, a melhor direção. E é isso que a equipe espera. Assim como a alta direção espera que o líder gere resultados. E muitas vezes ele se sente solitário. Com quem que ele vai compartilhar? Quem que vai entender as emoções do líder? Será que a alta direção consegue dar um tempo e entender realmente a situação do líder está ruim? Nem sempre. Será que a equipe consegue entender essa pressão que vem lá de cima? Será que a equipe consegue ter a mesma percepção que o líder tem nessa função entre ser arrimo e também atender expectativas organizacionais? Diante disso tudo, as emoções, elas ficam misturadas, bagunçadas. Ora ele precisa cuidar de gestão, ora de pessoas. Ora ele precisa prestar conta de resultados, ora ele precisa acolher algumas pessoas que precisam da ajuda dele. E diante desse desafio de liderar, o que define um bom líder? O que ele precisa para saber administrar essa relação entre alta direção, equipe, complexidade das pessoas, gerar resultado e alinhar pessoas, dar direção? Qual é o fator que vai fazer com que ele tenha sucesso nesse desafio? Segundo Daniel Goleman, é a inteligência emocional. E vamos construir esse raciocínio para entender o papel fundamental na efetividade de uma liderança. Para a gente começar a construir esse raciocínio, vamos lembrar sobre o papel do líder, que é dar direção. Envolve saber lidar com mudanças. E a inteligência emocional é o principal suporte para que o líder consiga dar uma boa direção e lidar bem com as mudanças. Diante de desafios, situações diferentes, se o líder não souber lidar com seus impulsos, como que ele vai dar a melhor direção para sua equipe? Como que ele vai conseguir lidar com as mudanças se essas mudanças o tiram do eixo? Se fazem com que se acionem diversos gatilhos, gerando diversos impulsos, e ele não consegue administrar e gerir esses impulsos. Então ele se deixa levar pelas circunstâncias e logo ele descompensa emocionalmente e também racionalmente a sua equipe.
porque ele é a referência dessa equipe. Então vamos de exemplo. A alta direção coloca como objetivo todo mês que a equipe de produção atinja 5.000 toneladas. Esse valor é crucial para que garanta o resultado da empresa. Passa o tempo, circunstâncias diversas, desafios diversos e a equipe não consegue alcançar essa meta. Logo, a alta direção na reunião de resultados repassa o feedback ao líder, pressiona, cobra mais, pergunta o que aconteceu e como que o líder vai administrar essa cobrança. Será que ele vai chegar para a alta direção e dizer: pois é, né? Minha equipe, ela não produziu bem, não é comprometida, acho que tem que trocar todo mundo. Minha equipe não correspondeu porque ela não me obedece. E ele tenta colocar a culpa na equipe porque a primeira sensação dele é de se defender. Se ele não souber lidar com as emoções, ele vai reagir de forma muitas vezes impensada e ele pode prejudicar a sua própria equipe por conta disso. Depois, chegando na sua sala, ele chama toda a equipe e despeja toda aquela carga emocional, aquela frustração, aquele sentimento ruim de ter levado uma chamada de atenção da alta direção. Logo, ele deixa os seus impulsos falarem por ele. A equipe fica desmotivada e fica se perguntando: onde é que será que a gente errou? O que aconteceu? Não existe espaço para diálogo. Porque os impulsos, a raiva, o sentimento, a frustração, ela fala muito mais alto do que a razão, do que a comunicação mais fluida para um entendimento e para um diálogo que gere de fato novas soluções, para que no próximo mês seja possível alcançar essas 5.000 toneladas. Eu entendo a complexidade de ficar entre a pressão da alta direção e como que eu vou repassar essa cobrança para a equipe. Só que a inteligência emocional vai permitir com que tu freie os teus impulsos e chegue para a tua equipe e haja de forma diferente. E vai possibilitar também que tu consiga controlar os teus impulsos e dê as respostas certas para a alta direção, para que tu ganhe tempo para respirar, se acalmar e ter uma postura adequada diante da alta direção e diante da tua equipe. Então tu vai me perguntar: Liz, será que é possível desenvolver a inteligência emocional? Pesquisas dizem que inteligência emocional pode ser sim um fator genético, assim como também influência do meio em que a pessoa foi criada. Da forma como os pais educaram a criança, tudo isso pode sim influenciar no seu nível de inteligência emocional. Mas não é só isso. A inteligência emocional, ela também é gerada com a maturidade. Ao longo da vida, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções. Ok, mas eu sou um líder jovem, tô começando, e agora? Como que eu faço? Será que é possível desenvolver? Sim, é possível. E é possível somente diante de um compromisso contigo mesmo. Lembra sobre autoliderança que eu falei no segundo episódio? A importância de assumirmos compromissos com nós mesmos. E o principal compromisso para que tenhamos uma liderança eficaz é o compromisso com a gestão das nossas emoções. Como a inteligência emocional, ela vai trabalhar com substituição de hábitos para que a gente consiga gerir os nossos impulsos, exige muito esforço, dedicação, escuta, observação e um compromisso genuíno, porque não é uma tarefa fácil, é um desafio diário. É um treino diário. Geralmente, eu não sei tu, mas eu já busquei uma metodologia pronta, como desenvolver inteligência emocional. Eu nunca achei uma metodologia que pudesse me conduzir passo a passo. E tu sabe por quê? Porque somos seres complexos e somos seres singulares. Cada um lida com as suas emoções de forma diferente. É claro que existem tendências de comportamento, mas nós somos seres humanos complexos. Nós temos diversos fatores que nos tornam diferentes uns dos outros. A caminhada para desenvolvimento da inteligência emocional, ela é individual, onde a gente precisa se autoconhecer para entender quais são as nossas complexidades e assim gerir. Portanto, não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Se tu tiver um compromisso real contigo mesmo, ao longo do tempo, tu vai perceber a vantagem de desenvolver inteligência emocional. Não só para liderar, mas ela se aplica em todo o âmbito da nossa vida. Nas relações familiares, nas relações de marido e mulher, de amizade, enfim.
Qualquer interação com outro ser humano ou com situações que acontecem na tua vida, ela vai te permitir com que, de fato, tu aproveite todos os acontecimentos para a tua evolução, para o teu desenvolvimento como pessoa, acima de tudo. Nós vemos por aí profissionais que têm um vasto conhecimento de liderança, que têm um vasto repertório teórico e também prático de liderança, mas que chegam a campo, não conseguem vencer os desafios da liderança. Tem dificuldades com a sua equipe, dificuldade de diálogo, de confiança, de gerar conexão. E eu ficava me perguntando, poxa, mas esse líder, ele tem um vasto conhecimento de liderança. E muitas vezes eu fiz diversos cursos para aprender sobre gestão e sobre liderança. E eles foram muito úteis para mim, porque o objetivo aqui não é dizer assim, não faça curso de liderança. O objetivo é entender porque não é apenas os cursos e as capacitações, os treinamentos de liderança que são o suficiente. Lendo a literatura do Daniel Goleman, ele respondeu a minha dúvida. Ele diz que treinamentos de liderança, a maioria deles desenvolvem a área errada do cérebro. Quando queremos desenvolver inteligência emocional, que é a principal competência para que tu consiga liderar de forma assertiva. Inclusive, eu anotei o que ele diz no trecho do livro Desafios de Liderança, onde ele tem um capítulo que fala sobre o que define o livro. E foi através desse capítulo que eu me inspirei para fazer esse vídeo para ti. Então ele diz assim: a inteligência emocional origina-se, acima de tudo, nos neurotransmissores do sistema límbico do cérebro, que comanda sentimentos, impulsos e potencialidades. Para aprimorar a inteligência emocional, você precisa redirecionar o foco do treinamento para o sistema límbico. Precisa aprender a abandonar antigos hábitos comportamentais e criar outros. Por isso, não só exige muito mais tempo e uma abordagem individual, como também feedback e um treinamento intensivo. Por isso que eu digo que é necessário que a gente tenha um grande compromisso com a gente mesmo, porque desenvolver inteligência emocional é um trabalho árduo e que leva tempo. Eu sempre busquei metodologias que me dissessem assim, passo a passo, e não existe. Como eu disse, nós somos seres complexos, né? Precisa entender a nossa individualidade. Por isso que o Daniel Goleman, ele cita 5 componentes da inteligência emocional. E eu vou explicar cada componente para ti. E através do desenvolvimento dessas habilidades, que a gente vai indo para o caminho assertivo do desenvolvimento da inteligência emocional. E o primeiro componente da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu já falei sobre ele no 2º capítulo dessa série de vídeos. E hoje eu quero aprofundar e te fazer entender o quanto que ele é fundamental se tu quer desenvolver inteligência emocional. O autoconhecimento, ele permite que tu tenha um olhar para quem tu é de fato. Tu consegue observar quais são os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, quais são as tuas tendências de comportamento. Faz com que tu tenha uma relação íntima contigo mesmo, ao ponto de ir se descobrindo a cada acontecimento diferente na tua vida. O autoconhecimento é bem fácil da gente conseguir identificar se o profissional tem ou não. Geralmente, diante de um feedback ou de uma crítica, o profissional que não vai ter o autoconhecimento, ele vai reagir a esse feedback. Ele não vai parar, pensar, considerar. Ele vai ouvir para reagir. Porque como ele não sabe quais são seus pontos fortes e fracos, ele sempre vai entender o feedback como uma ameaça ou como uma sentença de fracasso. O autoconhecimento te permite ter clareza. E essa clareza te traz condições para analisar, observar, compreender melhor a percepção do outro, o feedback do outro e também as críticas que as pessoas fazem pra gente. E através dessa clareza, a gente tem condições de decidir. Será que isso faz sentido? Inclusive de entender se é uma crítica construtiva ou apenas um comentário maldoso. O autoconhecimento permite essa gestão das nossas habilidades, entendendo o que faz sentido e o que não faz sentido. Ele te ajuda a ter autoconsciência.
Tu consegue entender as tuas fragilidades e tu não vê isso como algo punitivo, como depreciativo. Tu entende que são pontos que tu precisa melhorar, então tu busca o teu autodesenvolvimento para alcançar os teus objetivos através da melhoria do teu comportamento, do desenvolvimento de novas habilidades. O líder que tem autoconhecimento, ele sabe quais são as suas limitações. Logo, ele aprende a pedir ajuda. Ele sabe que ele precisa de recursos para determinados desafios. Ele sabe até onde ele pode ir em situações complexas. E além disso, ele entende quais são os seus pontos fortes, o que o torna um profissional mais adaptável e mais flexível, tornando mais eficaz a sua liderança. Porque lembra que no primeiro episódio eu disse que liderar envolve saber lidar com mudanças. Quando tu tem uma situação diferente e que vai exigir com que tu tire da cartola diversos recursos, o autoconhecimento vai te fornecer subsídios, vai te fornecer conhecimento para tu entender, ok, nessa situação diferente, quais são os recursos que eu tenho para conseguir me adaptar, para conseguir ser flexível diante dessa situação e então lidar de forma positiva com essa mudança. O autoconhecimento te dá recursos para que tu estabeleça limites até onde tu pode chegar e qual é a carga que tu consegue suportar. Muitas vezes a gente vai abraçando diversos contextos, situações, desafios, tarefas e coisas que muitas vezes nos encaminham para um burnout ou nos estressam, ou a gente tem dificuldade de resolver determinados problemas, porque principalmente o líder vem aquela crença de que ele precisa saber tudo, conhecer tudo e ser invencível, ser um super-herói. E o autoconhecimento, ele te permite que tu entenda até onde eu consigo ir, qual é o meu nível de força e quais são as forças que eu tenho para essa determinada situação. E eu consigo dizer, não, para essa atividade eu vou precisar da ajuda da minha equipe, vou precisar de ajuda das minhas áreas de apoio, vou precisar de recursos, treinamento, o que eu preciso para conseguir resolver. Ele não vai abarcar de forma cega e tentar resolver nem que custe o que custar. Muitas vezes o líder fica com essa crença de que ele não pode falhar e ele não pode dizer eu não sei. O autoconhecimento te desamarra disso. Ele te dá a liberdade e faz com que tu tenha cada vez mais autoconfiança de que tu tem pontos fortes, tem limitações, mas tu sabe que tu tá trabalhando nesse desenvolvimento. Logo, é muito mais fácil administrar todas essas dificuldades. E depois, o segundo componente, o autocontrole. Eu acredito que seja um grande desafio para o líder, diante de pressão e de mudanças, ter o autocontrole. Mas o autocontrole, ele é questão de treino. É a capacidade de controlar ou redirecionar impulsos e estados de espíritos nocivos. Muitas vezes vai ter determinadas situações que vai mexer até com os nossos batimentos cardíacos. Eu acredito que somos seres humanos, independente de qualquer coisa. E nós entendemos errado o autocontrole. Muitas vezes a gente confunde autocontrole com não sentir. Procurar abafar sentimentos, procurar ignorar o que está acontecendo aqui, né, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, o que acontece? Quando o líder, ele entende que autocontrole é não sentir, que porque ele não pode sentir, ele tem que se manter estável, equilibrado, perfeito, nada pode abalar, ele vai colocando todos esses sentimentos, essas emoções num quartinho e ali vai guardando. Só que chega uma hora que de tanto guardar nesse quartinho, que tem uma certa capacidade, a porta não vai mais fechar. E todas aquelas sacolinhas de sentimento, de emoções, vão vir à tona. Então ele explode. Porque ele fica sobrecarregado com os sentimentos que ele tenta ignorar. E isso é um efeito muito pior, porque ele fica cansado, ele pode se encaminhar para um burnout, ele vai ficar angustiado, vai ficar frustrado, vai se sentir falho, fracassado.
Então, o quanto que é importante não existir esse quartinho. A gente precisa aprender a fazer a gestão das nossas emoções. E o Daniel Goleman escreveu no livro dele uma coisa que me confortou muito. Porque eu também tinha essa crença de que o líder não poderia sentir, que ele tinha que ser inabalável. E ele diz o seguinte, que as nossas emoções são estimuladas por impulsos biológicos, não tem como nós não sentirmos nada. E não podemos ignorá-las, mas temos como administrá-las. O autocontrole, que nada mais é do que uma conversa contínua que temos com nós mesmos. É o componente da inteligência emocional que evita que nos tornemos prisioneiros dos nossos sentimentos. Então, quando eu falo lá no meu canal do TikTok, na minha rede lá do Instagram, sobre a importância de momentos de introspecção, para que eu consiga entender, escutar as minhas emoções, me escutar, me compreender, tentar fazer uma retrospectiva do que aconteceu na semana e nesse momento de introspecção tentar entender por que eu senti determinada coisa, por que doeu tanto, por que me estressei tanto, por que deu raiva, né? Por que me frustrei, por que senti tristeza, por que tal pessoa me incomoda tanto. Tentar ter esses momentos em que a gente tenha, de fato, uma relação íntima com nós mesmos, com os nossos pensamentos, tentando organizar. E isso possibilita de forma significativa o nosso desenvolvimento. Quando demos ouvido às nossas emoções e aos nossos sentimentos e procuramos entender a origem deles, logo temos insumos necessários para agir a favor do aprendizado, do desenvolvimento de novas competências que vão fazer com que eu não passe de novo por essa situação, por esses sentimentos, por essas emoções, ou que eu consiga administrar de maneira mais tranquila. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito acelerada e não consigo ouvir o outro, eu sempre tenho um impulso de interromper, de dizer assim, tá, seja objetivo, vamos lá. Se eu consigo perceber que eu tenho essa tendência de me irritar com a pessoa que está falando um pouco mais, eu sei que tem gente que fala em 30 minutos o que poderia falar em 5, mas eu preciso ter entendimento dos meus impulsos, das minhas reações, para que eu consiga administrar e ouvir mais. Para que eu aprenda a substituir esse hábito de interromper para dizer, bom, eu tenho tantos minutos para te ouvir, eu vou te ouvir agora. E ouvir de fato, respeitar aquele tempo, aquela combinação, aquele acordo de que em tanto tempo vai ter essa conversa e tu vai escutar com presença. Não só, tipo assim, tá, fala rápido que eu tenho muita coisa para fazer. Com o tempo, tu vai aprendendo a importância de escutar, de não ter pressa, de conseguir ouvir o teu liderado, entender o lado dele, as ideias dele, a complexidade que envolve ele também. E assim o líder vai tendo cada vez mais uma liderança de conexão, porque ele também vai desenvolver a empatia através da escuta. Só que para isso, entender quais são os teus impulsos e saber regulá-los, saber gerenciá-los para que tu consiga administrar através de substituição de novas formas de se comportar. Entende que o desafio é bem grande. Ah, Liz, ok, já consigo entender os meus impulsos, então significa que eu não vou sentir raiva, que eu não vou ter frustração nem medo? A gente vai continuar tendo os mesmos sentimentos. Vamos continuar sentindo. A questão é, vamos saber gerenciar e dar o tempo que precisamos para não fazer com que a gente tenha um descontrole ou um impulso e isso vá nos sabotar. Então, as emoções vamos ter em todos os acontecimentos. Vão ter sempre situações diferentes que vão causar emoções diferentes. Só que a forma como eu vou lidar é que vai ser diferente. Eu vou te dar um exemplo prático de coisas que eu já observei em outros líderes, de queixas também de mentorados e situações que já aconteceram comigo. Um exemplo de um executivo que ele era uma pessoa super colérica
extremamente reativa. Aconteceu um grande problema na fábrica e esse executivo, ele saiu já despejando toda a carga de raiva, frustração, indignação na sua equipe. E a sua equipe ficou assustada. A sua equipe não entendeu exatamente o que estava acontecendo, qual era a problemática, porque ele não soube controlar esse impulso de raiva. Muitas vezes eu mesmo, diante de um problema, dentro de mim tinha um turbilhão de sentimentos. Mas a gente não pode repassar para essa equipe esse turbilhão de sentimentos, porque essa equipe também tem seu turbilhão de sentimentos. E cada um da equipe recebe esses sentimentos de forma diferente. Quando nós damos um tempo para nós e a gente procura se acalmar, administrar esse impulso, e ao invés de chegar e cobrar, indagar, dizer assim, poxa, por que vocês não fizeram? Substituir isso por perguntas. Gente, aconteceu essa situação. O que dá pra gente fazer agora para resolver? Eu preciso do apoio de vocês. Eu estou me sentindo assim, assado. Estou me sentindo frustrada. Estou me sentindo triste. Como que a gente faz para resolver isso? Estou preocupada com as consequências daqui tantos meses. Estou preocupada com os custos, com o orçamento que nós temos que cumprir. Por que será que isso aconteceu? Trazer perguntas para que se estabeleça um diálogo. Ah, mas é muito simples falar, mas depois no calor do momento, quando a situação está ali explodindo. Fica pior quando agimos por impulso, porque a gente coloca mais lenha nessa fogueira. Então é importante tomar um café, dar o teu tempo, tomar um pouco de água, e depois voltar e fazer perguntas. Usar a tua equipe como o teu apoio também. Muitas vezes nós líderes colocamos uma capa de super-herói e toda a carga emocional de responsabilidade e de desafio fica nessa capa que fica pesada. É como se a gente tivesse uma crença de que a gente tem que dar conta de tudo, afinal nós somos líderes, né? Nós temos essa posição de responsabilidade, então temos que dar todas as respostas para a equipe e não utilizamos a equipe como nosso próprio suporte, como as pessoas que também podem nos socorrer. Sempre pensamos que nós é que socorremos, é que nós é que cuidamos e a carga fica pesada demais. Como administrar e gerir as nossas emoções se nós colocamos todos os desafios e as responsabilidades apenas nas nossas costas? Como vamos andar com uma capa tão pesada? Quando o líder aprende a compartilhar os seus desafios, as suas angústias, e ele não tem medo de se colocar vulnerável diante da equipe, ele gera um ambiente de confiança. Porque impulsos de raiva, de explosão de vários tipos de emoção, gera um ambiente inseguro. Se diante dos erros o líder explode, todo mundo vai ter medo de errar. Logo, a equipe não vai ser mais proativa, porque se tu for proativo e cometer um erro, vai ter a explosão do líder. Se a ideia não funcionar e deu algum problema ou não deu o resultado esperado, o líder tem uma explosão de raiva. Como que as pessoas vão inovar? E se o líder for contrariado, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai explodir porque foi contrariado? Então as pessoas não vão dar ideias, não vão se opor a ideia nenhuma, vão aceitar tudo, porque afinal de contas ele não tem maturidade, ele não segura os seus impulsos quando é contrariado. Ele perde o controle. Então nós deixamos de criar um ambiente de segurança psicológica. Segurança psicológica é um ambiente que permite com que as pessoas conflitem de forma tranquila, com que as pessoas falem coisas que muitas vezes são conversas difíceis, que contrariem ideias, que expõem as suas ideias, que possam falar dos erros e dos problemas sem que haja uma explosão, sem que haja um caos instalado, porque o gestor ele não consegue controlar suas emoções. Precisa haver maturidade para ter conversas difíceis. E como que a gente consegue ter habilidade para conversas difíceis? Através da inteligência emocional. Então veja o quanto que facilita as coisas. Muitas empresas, elas não conseguem relacionar
Os seus problemas de processo, de não alcançar metas, objetivos, elas não relacionam com a problemática de não ter inteligência emocional na equipe ou na liderança. Ninguém quer fracassar porque escolheu fracassar. Muitas vezes o fracasso é justamente porque os processos não são conduzidos de uma maneira tranquila. Porque os processos, eles são muitas vezes conduzidos de forma emocional, por impulso, por uma ação reativa simplesmente, sem pensar, sem ter um risco calculado, sem procurar ter calma e avaliar todas as circunstâncias de maneira mais neutra e não de maneira raivosa. Então, assim, muitas vezes o problema está em inteligência emocional que não há naquele grupo que conduz os processos. E como que eu vou avaliar o meu nível de autocontrole? Eu preciso fazer algumas perguntas para mim mesmo. E aí vem o suporte do componente do autoconhecimento. Será que eu tenho tendência à reflexão e à ponderação? Será que diante das ambiguidades, das divergências, dos conflitos, eu consigo agir com tranquilidade? Eu preciso me perguntar quem eu sou diante das circunstâncias e como eu costumo reagir. É por isso que eu gosto muito da ferramenta Journaling, que é um nome chique para dizer meu querido diário, onde a gente anota os principais acontecimentos do dia. E ali é um espaço livre de julgamentos, um espaço que tu tenha liberdade para dizer o que aconteceu contigo naquele dia, por que aconteceu, o que tu sentiu, como tu te viu diante disso, para que depois tu consiga ler essas páginas, fazer uma retrospectiva e se entender. Além de avaliar a tua evolução ao longo dos dias, observar os teus desafios e como tu reagiu diante deles. Eu quero trazer uma coisa muito importante. Muitas vezes, alguns líderes julgam liderados que têm controle de suas emoções como mosca morta, como aquela pessoa que tem sangue de barata, que aquela pessoa, como ela não demonstra os seus ímpetos, suas emoções, ela é mais tranquila, ela é mais ponderada, ela geralmente é julgada como uma pessoa ou insensível ou uma pessoa mosca morta. Mas não, na realidade ela apenas gerencia os seus impulsos. Ela é ponderada, ela utiliza de reflexão antes de sair falando qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente tende a achar que um líder que fala de forma eloquente, emocional, é o líder batalhador, é o líder guerreiro, que faz e acontece. Muitas vezes ele só está expressando as suas emoções afloradas. Mas isso não quer dizer que vai se traduzir em atitudes assertivas, em um planejamento assertivo, em um risco calculado. Não quer dizer que ele vai alcançar os objetivos porque ele expressa o quanto que ele leva a sério, o quanto que isso é honra para ele. Nem sempre. Então a gente precisa ter essa maturidade e saber identificar como que os nossos liderados, como que outros líderes fazem a gestão dos seus impulsos. E depois o terceiro componente. Eu gosto muito desse componente e ele faz muito sentido para mim. É a motivação. E aqui o Daniel Goleman traz o conceito de que motivação é a paixão pelo trabalho, motivada por algo que transcende salário e status. É uma disposição para perseguir metas com energia e empenho, ter prazer na conquista profissional em si, sem segundas intenções. E sabe por que eu acho muito importante? E eu concordo com o Daniel Goleman que diz que liderança forte depende da motivação do líder. Porque o líder que ele é motivado por desafios, pela conquista, por fazer e acontecer, ver as coisas se transformar, ele tem paixão pelas suas conquistas, ele contagia a sua equipe com essa motivação. Ele inspira, ele faz com que as pessoas desejem ter esse espírito de guerreiro, de conquista, a honra do trabalho, a honra da conquista. Ele consegue contagiar um grupo a partir da sua própria motivação, do famoso brilho no olho, de querer vencer e sentir paixão por esse processo de vencer, de alcançar objetivos. E além disso, a motivação faz com que o líder ele sempre encontre meios para conseguir sobreviver
e vencer os desafios. Para ele, não existe tempo ruim porque ele tem paixão pela realização. Então ele vai explorar a sua criatividade, ele vai tentar coisas novas, ele precisa realizar isso. Então logo ele vai inspirar a sua equipe para também ser original, ser criativo, para pensar fora da caixa, pensar de forma sistêmica, porque ele tem paixão por realizar. Logo, ele vai buscar qualquer meio, vai buscar várias formas de fazer acontecer. E para ficar mais fácil de compreender, imagine um líder pessimista que não tem essa automotivação. Lembra lá no episódio 2 sobre a automotivação? O quanto que a autoliderança te ajuda a te impulsionar para as coisas que fazem sentido para ti. Imagina uma equipe que tem um líder morno, um líder que não tem paixão por realizar. Será que essa equipe vai ser engajada? Será que essa equipe ela vai ter resistência para as dificuldades? Qual vai ser o nível de resiliência dessa equipe? A motivação ajuda a fogueira a se manter acesa e ela acesa aquece todos ao seu redor. A motivação, ela é fundamental para o engajamento. Ela é fundamental para que as pessoas tenham força de conseguir alcançar os objetivos até o fim. E depois, o quarto elemento, que é a empatia. A empatia, ela é bem fácil de reconhecer. E é através da empatia que o líder consegue se conectar com a equipe. Só que eu quero trazer o conceito do Daniel Goleman. Ele diz que é a propensão a evitar julgamentos precipitados, ou seja, ao invés dele sair deduzindo e dizendo o que aconteceu, ele para, analisa, escuta, se conecta e compreende, pensando antes de agir, tentando encontrar caminhos através de um pensamento crítico. E ainda ele complementa dizendo, de todas as dimensões da inteligência emocional, a empatia é a mais fácil de reconhecer. Todos notamos a empatia de um amigo professor bem-humorado e já sofremos com a falta dele na empresa. Também sofremos quando o chefe, por exemplo, ele é aquela pessoa que tu se sente segura, que tu se sente entendida. Quando o líder tem empatia, as pessoas se aproximam, as pessoas confiam, porque a conexão se estabelece através da escuta e da compreensão. A comunicação fica mais assertiva, porque o líder tem a preocupação de entender o contexto da sua equipe e de cada liderado seu, procurando entender quais são as características de cada um, como cada um pensa, como cada um sente. E isso tem um grande poder, porque o líder, tendo empatia com a sua equipe, logo ele consegue ver as melhores ações de engajamento, as melhores formas de dar feedback, de desenvolver, de educar, a melhor forma de dar direção. Lembra que o papel do líder é dar direção. Como que ele vai dar a melhor direção se ele ainda não desenvolveu a empatia? Uma vez eu ouvi que comunicação não violenta era ser bonzinho. Assim como eu também ouvi que a empatia era ser uma pessoa sentimentalista. Que o líder, ele tinha que tomar cuidado com essa questão da empatia, porque então ele vai ficar sempre preocupado com o sentimento dos outros, que líder não é psicólogo. Realmente líder não é psicólogo. Mas ele precisa entender cada um da sua equipe. Empatia não se trata de sentimentalismo, de compreender para agradar, de compreender para tentar acolher de forma com que ele fique calmo e não tenha mais aquele sentimento, né, de trabalhar como um psicólogo, agir como um psicólogo. Não é sobre isso. É entender os mecanismos de funcionamento de cada liderado para ter uma melhor tomada de decisão, para entender a melhor forma de comunicação, a melhor forma de direcionar aquele liderado, de instruir, de educar. A empatia te permite conhecer melhor o outro para que tu te conecte, gere confiança, diálogo, acordos e com isso as melhores decisões e a melhor direção. E eu quero trazer exemplos práticos. O líder cada vez mais vai ser demandado para desenvolver empatia. Questões de inclusão, equidade,
questões de racismo, machismo. O líder, ele precisa ter entendimento sobre as necessidades do outro. Eu escuto muito mentorados com dificuldades de fazer a gestão de PCDs em sua equipe. E o que eu mais observo não é o problema que são os PCDs, que é a primeira causa que eles dizem, não, porque assim, eu estou com problema na minha equipe porque a maioria é PCD. E eles sabem que eles estão ali por cotas. Eu acho esse assunto polêmico e não vou me adentrar a ele. O foco aqui é, muitas vezes, esses líderes não têm empatia para entender o contexto desse PCD. Ele não entende o seu viés em relação a esse PCD. Logo, como que ele vai dar direção se ele não compreende o contexto de um PCD? Ou ele trabalha para a inclusão e ele não consegue ter empatia com o outro que é diferente dele, seja pela cor ou um líder homem diante de uma liderada mulher que não consegue entender as diferenças, que não consegue abordar de uma forma que gere equidade. Esse assunto daria para mais um episódio para a gente falar, mas se os líderes que precisam estar antenados para a questão social, de inclusão, questões sociais, ele precisa obrigatoriamente prestar atenção a respeito do seu nível de empatia. Será que ele sabe lidar com as diferenças? Quais são os seus vieses a respeito das diferenças? E por último, o componente destreza social. E aqui o Daniel Goleman diz assim, que é a capacidade de entender a estrutura emocional das outras pessoas, a habilidade de tratar os outros de acordo com suas reações emocionais. A destreza social não é tapinha nas costas, não é ser simpático, sociável, camarada, aquela pessoa que consegue se comunicar, interagir, que é extrovertida. Não é sobre isso. É saber se adaptar para uma linguagem em relação ao contexto do outro. Ter uma comunicação considerando o outro. Procurar observar quem é a sua equipe, como que ela funciona, quais são as suas tendências de comportamento e se adaptar para que consiga alinhar as pessoas para o alcance de um objetivo final. É se relacionar tendo um propósito bem definido. Por exemplo, a equipe tem uma missão. O líder precisa ter a capacidade de se relacionar com cada um da sua equipe, entendendo como cada um busca resultado, como cada um reage, para que consiga alinhar, direcionar de forma assertiva e de forma também saudável cada um da sua equipe para que consiga buscar dentro de si recursos e atinja os objetivos necessários. Existe um propósito para esse relacionamento. Muitas vezes o líder acaba se tornando amigo do seu liderado ou confundindo essa relação. Essa relação, ela tem mais a ver com conexão, com a afinidade de propósitos, objetivos em comum. E o líder, ele está atento às dinâmicas de cada liderado. Então, ele tem atitudes adequadas e adaptadas a cada tipo de liderado, onde ele tem uma tomada de decisão a respeito dele, um direcionamento individualizado. E também ele consegue observar a sua equipe como um todo, a diversidade dessa equipe, consegue colocar as peças nos lugares certos e conduzir essa equipe de maneira assertiva. Os líderes, eles sempre vão ter desafios de fazer gestão de conflitos dentro da empresa. Principalmente na equipe que tem muita diversidade, divergência de opiniões, de vieses, de visões. Nem sempre a gente vai conseguir uma equipe completamente sinérgica e coesa. Só que o líder, ele precisa saber administrar pessoas. E quando ele sabe administrar pessoas, é muito mais fácil ele fazer a gestão de conflitos, conseguir facilitar conversas, conseguir intermediar, conseguir fazer com que as pessoas se entendam e criem um ambiente de diálogo, onde são estabelecidos acordos para o melhor funcionamento do trabalho. Eu gosto muito
de uma frase que o Daniel Goleman fala. Eu sei que eu tô repetindo muito sobre ele, mas ele é minha principal referência quando o assunto é inteligência emocional. E além disso, inteligência emocional daria diversos episódios. Quanto mais a gente lê sobre esse assunto, mais a gente vê que precisa entender mais. É um assunto que parece que não termina. E ele diz assim: na verdade, a destreza social é a cordialidade com um propósito. É fazer as pessoas seguirem na direção que você deseja. E lembra? O papel do líder é dar direção. Ter destreza social te ajuda a ter assertividade na direção que tu vai conduzir a tua equipe. O líder, ele não é uma ilha. Ele precisa interagir com todos ao seu redor, não só com a sua equipe, mas com a alta direção, com as áreas de apoio, com cada um da sua equipe e com as áreas de apoio da sua equipe. Ele precisa aprender a se relacionar com as pessoas, a se comunicar. E a inteligência emocional vai permitir tudo isso. Então a gente conclui que é importante sim entender sobre liderança, sobre gestão, fazer treinamentos de liderança. Porém, a inteligência emocional é uma condição sine qua non para a liderança. Se eu não desenvolver inteligência emocional, eu não vou ser um líder completo. Eu não vou ter êxito no meu desafio de liderar. Não importa a minha capacidade analítica, minha capacidade de entender o comportamento humano, se eu não sei lidar com as emoções dos seres humanos e das minhas emoções. Comece hoje te ouvindo mais, se acolhendo mais, entendendo que tu não é um super-herói, que tu não vai saber tudo, não vai saber resolver tudo, que tu tem um universo de emoções, existe um vulcão muitas vezes de emoções em nós, em cada um da nossa equipe. E precisamos saber administrar, gerir, ter calma para pensar. Nosso trabalho não precisa ser algo que nos machuque. Ser líder não precisa ser um fardo pesado em que a gente se sente solitário. Através do gerenciamento das nossas emoções, dos nossos impulsos, do nosso acolhimento, nos ouvindo, sendo íntimo de nós mesmos, sendo parceiros de nós mesmos, a liderança se torna um pouco mais fácil de administrar. Ela não fica tão pesada. E também não fica tão solitário, porque eu aprendo a buscar recursos. Obrigada por ficar até aqui e eu te espero na próxima, no 4º episódio. Dessa vez vai ser surpresa. Te espero lá.